Esta é a teleconferência de abertura do curso Construindo Comunidades Mais Seguras, preparando para a ação cidadã em defesa civil. Participe pelo e-mail tutoria@ccns.ceped.ufsc.br ou ligue a cobrar ou mande um fax pelo telefone 90 código da operadora 4832280405. Vamos começar este segundo bloco ouvindo os conteudistas deste curso. Estão aqui conosco a Daniela Lopes, que é coordenadora-geral do Departamento de Minimização de Desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Bem-vinda, Daniela. Boa tarde a todos e todas que estão conosco nessa tarde, nesse primeiro momento de construção de comunidades mais seguras, de preparar as comunidades para uma ação cidadã de construção dessas comunidades. É uma imensa felicidade para a Secretaria Nacional de Defesa Civil, digo isso em nome da nossa secretária nacional, Ivone Valente, saber que neste momento o país está parado para se pôr em movimento na construção dessas comunidades que se tornarão certamente mais seguras depois deste curso. Sejam bem-vindos todos. Esta é a nossa expectativa, não é? Tomara que atinjamos os nossos objetivos. E temos também aqui conosco, temos o prazer de receber o Dr. Manuel Américo Barros Filho, que é sanitarista e doutor em saúde pública. Bem-vindo, professor. Bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui, porque, como sanitarista, vivo um momento importante para o país. Defesa civil e saúde são setores quase que imanentemente vinculados, mas de repente se juntam para uma tarefa coordenada. Eu estou muito otimista com relação aos desdobramentos dessa etapa que se inicia hoje. O Brasil poderá experimentar, principalmente nas tarefas de saúde, de envolvimento da comunidade, um grande avanço a partir dessa aproximação com os dispositivos da Defesa Civil do Brasil, que nós aprendemos a conhecer e, principalmente aqui de Santa Catarina, a respeitar E muito esse trabalho que tem nos ajudado de maneira tão importante na defesa da comunidade segura de Santa Catarina. Já vamos aprofundar mais este tema. Daniela, por que fazer um curso para ressaltar o papel da comunidade na defesa civil local? É comum dizermos em defesa civil que a instituição mais importante do Sistema Nacional de Defesa Civil são as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil, as CONDECs. Normalmente se diz que essas instituições são as mais importantes dentro do sistema porque é no município que o desastre acontece. Mas a proposta do curso nesse momento é fortalecer a ideia de que, de fato, as CONDECs são as instituições mais importantes, mas não porque no município é que o desastre acontece, mas é porque é no município que a prevenção deve começar a acontecer. E a CONDEC, como órgão local, como órgão do município, como instituição municipal de defesa civil, é a maior responsável por coordenar a organização dos núcleos comunitários de defesa civil, que é a sociedade organizada, muitas vezes em grupos já existentes, como, por exemplo, os multiplicadores de agentes sociais de saúde, né, que podem contribuir para que as informações de segurança nos diferentes tipos de risco sejam uma informação contínua naquele local. Então, a ideia deste curso é definitivamente fortalecer, dar importância às ações das coordenadorias municipais de defesa civil, aos núcleos municipais de defesa civil, para que os atores sociais, os diferentes atores sociais existentes no município possam se organizar de maneira a construir alternativas, de acordo com a realidade de onde vive, alternativas de enfrentamento dos diferentes riscos. Neste curso, nós estaremos trabalhando especificamente com o risco da dengue,
mas a nossa expectativa é que a partir desse exercício, cada comunidade desse país possa se organizar no sentido de construir alternativas de proteção para a convivência com o risco. Obrigado, Daniela. Doutor Manuel Américo, por que é importante a participação da comunidade para combater esse fator dengue? A dengue, ela é uma doença provocada por um agente transmissor etiológico, que no caso o mosquito da dengue, que tem uma característica muito importante. Ele é um animal doméstico. Está perto do homem. Convive, ele precisa do ambiente humano para conviver. Essa relação estreita do vetor Aedes aegypti e o homem faz com que não haja nenhuma possibilidade de luta contra a dengue sem um envolvimento profundo de cada uma das pessoas em relação a esse problema. Intimamente relacionado com o ambiente humano, o mosquito da dengue está ali encontrando nas condições socioambientais que o homem mundo oferece, e cada vez mais passa pela cabeça das pessoas que a dengue possa ser uma doença do passado. Ela é cada vez mais presente na medida em que o estilo de vida que nós estamos implementando, ele é muito favorável ao ambiente que o mosquito necessita para a sua sobrevivência. Combater a dengue significa organizar comunidade para esse combate. Sem o apoio da comunidade, nós já aprendemos isso duramente no Brasil, nós não temos a mínima chance. Não há como fazer por decreto que o mosquito suma. Não há. Não há decreto que suma, e por outro lado, o mosquito é capaz de emitir um grande decreto. Quando uma comunidade consegue livrar-se do mosquito da dengue e, por consequência da dengue, esse mosquito está, na verdade, atestando que essa comunidade é efetivamente segura. Ninguém consegue se livrar da dengue sem que atinja esse status de segurança invejável que é certificado pelo próprio mosquito. Pelo próprio mosquito. Me parece que o doutor Manuel lança aí um grande desafio de organização, né, das comunidades, das instituições, né, para vencer o mosquito da dengue, né? E nessa proposta de organização, conviver e vencer qualquer possibilidade que exponha as comunidades ao risco. Acho um belo desafio, doutor Manuel. E um desafio assegurado por um exigente examinador. Exigente examinador. Sem dúvida alguma. O Aedes aegypti só concederá esse título se realmente for obrigado a fazê-lo, e é, sem dúvida alguma, uma garantia de status de segurança que a comunidade pode efetivamente se orgulhar. Doutor, há a possibilidade do mosquito da dengue vir a se extinguir? Ele não por predadores naturais, ou essa doença deixar de existir por si só, ou vai exigir um grande trabalho humano para que isso aconteça? Cada vez mais nós perdemos a esperança da erradicação do mosquito. Ele está muito habilitado para a permanência no ambiente humano. Já os programas iniciais falavam sempre em erradicação do Aedes aegypti. Hoje em dia se fala em controle. Controle. Vamos controlá-lo. Vamos impedir que ele possa causar a doença, e de forma que ele vai estar sempre, mesmo depois que consigamos vencê-lo como transmissor da dengue, ele vai estar sempre por ali, exigindo essa nossa vigilância para que ele possa estar controlado. A erradicação dele, efetivamente, é algo muito complicado, exatamente pelo estilo de vida que a humanidade, de uma maneira geral, estende, e por isso que ele se transforma
num problema de saúde mundial. Não vai se erradicar por causas naturais. A gente é que tem que cuidar disso. Exatamente. Obrigado, professor Manuel. Obrigado. A gente vai passar agora a uma mensagem do professor Marcos Vinícius de Oliveira Silva, lá da Universidade Federal da Bahia, que é doutor também em saúde pública. Vamos assistir a mensagem dele, então. Boas-vindas aos alunos do curso à distância, Construindo Comunidades Mais Seguras. Como o subtítulo do nosso curso indica, nós estamos hoje com uma grande preocupação de que as ações em defesa civil possam estar vinculadas com os processos de promoção da cidadania. A ação de defesa civil, ela está ligada sempre ao interesse da proteção social. E a ampliação da proteção social é uma das características importantes que nós queremos desenvolver, inclusive, através desse curso. A minha colaboração para o conteúdo deste curso esteve ligado exatamente à promoção dessa discussão em relação aos processos de mobilização da sociedade para a participação nas políticas públicas. Como sabemos, muitas vezes, para que as políticas públicas possam ser bem-sucedidas, nós precisamos de convocar o cidadão, ou cidadãos, ou a comunidade, ou a sociedade, para que a sociedade participe ativamente desses processos. Afinal de contas, geralmente essas políticas estão desenvolvendo ações que visam o interesse comum, o bem de todos. E, supostamente, o cidadão, ao participar de uma ação, de uma política pública, estaria trabalhando em seu próprio benefício, estaria colaborando para a melhoria das condições de vida suas e da sua comunidade. Isso, às vezes, parece que é muito simples. Parece que é muito simples convocar, chamar a população, a sociedade, a comunidade, as entidades e instituições da sociedade civil para que elas venham dar a sua colaboração nos processos que envolvem as ações das políticas públicas. Entretanto, isso não é tão simples nem tão fácil. Como novidade, este curso ele incluiu, através da unidade 4, um tópico exatamente para que estas ações relativas à mobilização social, à participação da comunidade, pudessem entrar mais em foco nas reflexões sobre a temática da promoção das políticas públicas de defesa civil. O próprio lema da defesa civil, o lema deste curso, Construindo Comunidades Mais Seguras, pressupõe que estas comunidades possam ter um papel ativo, de que elas possam ser protagonistas das ações que visam exatamente minorar os riscos, diminuir as possibilidades de que estas comunidades possam elas mesmas serem vítimas dos eventos adversos. O caso específico que este curso vai enfocar, que é conhecido de todos nós como um dos problemas graves da saúde pública brasileira, o caso da dengue, ele é muito útil para demonstrar estes aspectos relativos às dimensões individuais na promoção ou na produção de um problema que atinge a toda a comunidade. Muitas vezes, os processos através dos quais nós podemos prevenir os males causados em situações de emergências e desastres envolve o comportamento de cada cidadão, de cada pessoa. Então, quando um cidadão despeja o lixo inadequadamente na rua da sua casa, quando ele joga uma sacola de lixo numa encosta, muitas vezes aquele cidadão não está percebendo o aspecto cumulativo que o seu ato individual
pode gerar quando somado aos atos individuais das demais pessoas. E muitas vezes este efeito cumulativo é o efeito cumulativo que vai trazer um problema para todos. E um problema, como sabemos, que muitas vezes envolve morte, destruição. O combate ao mosquito da dengue, não é, hoje é uma informação que todos os cidadãos já dispõem que efetivamente é preciso cuidar das condições em suas casas, em seus quintais, em seus negócios, em suas propriedades. E fica aí esta pergunta: por que é, afinal de contas, que a comunidade não participa? O que é que estaria faltando para a participação, para garantir uma participação da comunidade? Bem, nós podemos pensar que esse tema, o tema da dengue, ele é bastante ilustrativo e ele nos traz uma reflexão importante sobre como são as relações entre os agentes do Estado e as comunidades. Qual é o tipo de percepção que a comunidade estabelece em relação àquelas ações que emanam do governo, aquelas ações que são derivadas das políticas públicas? Existe todo um clima de desconfiança, muitas vezes, da cidadania, dos cidadãos, em relação à eficiência, à disponibilidade, ao real interesse dos órgãos públicos em promover o seu bem-estar. E, efetivamente, isso está ligado à noção de cidadania. Então, este curso vai introduzir esse elemento e esta discussão. A discussão sobre a natureza da cidadania. E vai, sobretudo, chamar uma reflexão sobre como é que aqueles que, sendo integrantes da comunidade, como muitos de vocês certamente são, ou sejam agentes do governo, agentes do Estado, agentes de uma instituição pública, independente desta ligação, de como todos nós precisamos refletir sobre estas relações entre a sociedade e o Estado, entre esses que têm a obrigação de promover a cidadania e o bem-estar e entre aqueles que têm o direito de receber estas políticas públicas para o benefício da sua vida e da vida da comunidade. Então, acredito que este curso ele será uma boa oportunidade de que nós enfrentemos essas temáticas, que nós reflitamos sobre isso e que, efetivamente, isso possa ajudar a esclarecer as dimensões conflitivas, as dimensões tensas, as dimensões problemáticas que muitas vezes estão envolvidas quando se trata da construção de uma política pública. Este foi o Dr. Marcos Vinícius, que também é conteudista deste curso Construindo Comunidades Mais Seguras. É um colega seu de profissão. Gostou do discurso dele? Algo mais a comentar, acrescentar, doutor? O professor Marcos Vinícius colocou exatamente no ponto. Há uma dupla via aí, no processo de construção de políticas públicas que demandam, no final, a construção da cidadania. É uma via dupla, porque ao mesmo tempo que temos direitos assegurados por esta cidadania, há também um conjunto de deveres que sobre nós advém do processo da formação do cidadão. A Constituição brasileira, ela, de uma certa maneira, resume isso. Talvez numa das mais belas frases escritas nas constituições de todo o mundo. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas o Estado aqui entendido não como alguém lá de cima que nos manda políticas públicas, mas o Estado composto por cidadãos. O cidadão é consequência do Estado e o Estado só existe com cidadãos. Na medida em que os cidadãos detêm os direitos e os deveres, aí está o cadinho onde vai se formar a comunidade segura que todos desejamos. O professor Marcos Vinícius foi muito feliz em focar esse aspecto da responsabilidade, tanto de um país que precisa renovar-se em políticas públicas,
ao mesmo tempo que conclama os cidadãos para a construção dessas políticas e dessa comunidade. É uma via de mão dupla, né? Tem que ter a parte do Estado, mas o cidadão também tem que se mover. Algum comentário, Daniela? Eu penso que o professor Marcos Vinícius foi muito feliz na sua colocação, como disse o doutor Manuel, e ele, tanto Marcos Vinícius como o doutor Manuel, acabam por ressaltar a importância desse curso que hoje começamos, que só é possível construir uma política pública que garanta direitos e deveres, que garanta que essa via de mão dupla funcione, na medida em que é disponibilizado a cada cidadão, integrante das comunidades, integrante das instituições, a informação, né? A informação sobre determinado tema. Então, uma política pública de defesa civil que garanta de fato a proteção a todo o povo brasileiro só será possível, só será viabilizada a partir da massificação da informação, a partir do momento em que consigamos que a informação de defesa civil, a informação de proteção chegue a todos os municípios desse país. Então, nesse momento, o que nós estamos aqui fazendo é um exercício de cidadania. Na medida em que aqui estamos conversando, na medida em que vocês estão aí nos assistindo e comprometidos não só em receber a informação, mas principalmente em multiplicar a informação sobre a construção de ações de proteção, de prevenção e defesa civil. E assim estaremos desempenhando o nosso papel de cidadãos. E você, cidadão, participe desse nosso bate-papo, enviando sua pergunta a um dos nossos conteudistas pelo e-mail tutoria@ccms.ceped.ufsc.br, que está aí no rodapé da tela, ou pelo telefone a cobrar 90 operadora 48, que é o DDD da região da Grande Florianópolis, 32280405. Nós vamos agora assistir a uma reportagem feita por nossa equipe em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, e que mostra o trabalho do NUDEC Jovem da Escola Antônio Vieira de Melo, junto com aquela comunidade lá em Guararapes. Acompanhe. Bahia é o estado que registra o maior número de casos de dengue do país, e a incidência vem aumentando. Até outubro foram 115 mil, quase 150% a mais do que o mesmo período de 2008. Em São Francisco do Conde, existe risco de surto. As próximas discussões a respeito dos planos de contingência possa estar sendo construído com a nossa contribuição. Nós já iniciamos um processo de discussão com relação à atuação da Defesa Civil e os problemas que existem focados na questão da dengue. E, inicialmente, reunimos todos os líderes comunitários dos diversos distritos e conversamos com eles da parceria de se trabalhar a criação dos núcleos de defesa civil em cada um desses distritos e a atuação da nossa defesa civil através da CONDEC e das ações da Secretaria de Saúde através da gerência de vigilância epidemiológica, com o intuito de fazer com que a gente possa ter uma atuação mais efetiva na redução dos indicadores da dengue no município de São Francisco do Conde. Hoje o município está com um percentual acima do limite, que é 3,9, ele está com a faixa de 4,7 e esses indicadores precisam ser reduzidos. Então, atualmente existem medidas no sentido de fazer mutirões de limpeza nas áreas de foco. Existem também campanhas sendo desenvolvidas nas escolas do município para levar para os estudantes a discussão sobre o controle da dengue, o controle que tem que ser feito para combater esse problema epidemiológico, mas ainda precisa fazer mais. Então a Defesa Civil, em contato com a Secretaria de Saúde, através da Gerência de Epidemiologia, está buscando essa parceria e está buscando esse envolvimento da saúde com a Defesa Civil, para que a gente possa, no momento de normalidade ainda, conseguir contornar através da prevenção, para que no momento em que esses indicadores se demonstrem mais elevados, o município possa apresentar dados dentro dos padrões de controle que é necessário para a saúde pública do município. Bem, o que a gente viu aí foi uma reportagem gravada em São Francisco do Conde,
mas que também não deixa de trazer informações interessantes, não é, Daniela? Algum comentário a respeito? Com certeza. Nós trouxemos aí, nosso amigo Silvio anunciou que seria uma reportagem de núcleo comunitário jovem de Jabotão dos Guararapes, mas eu acho que até foi uma feliz troca, porque trouxe primeiro a importância da organização da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que nesse caso foi representada pela nossa amiga Ruth Carvalhal, de São Francisco do Conde, na Bahia. Como eu disse no começo da nossa fala, a instituição local, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, é a instituição mais importante como motivadora das ações de promoção de proteção da comunidade. É a partir da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e, como disse a Ruth, de uma maneira muito apropriada, em articulação com outros órgãos, outros órgãos públicos, e aí no nosso caso, já que estamos falando do risco da dengue, principalmente com o órgão local de saúde, né, a Secretaria de Saúde do município, é a que é responsável por articular, por planejar, por desenvolver e promover ações que possam, com o envolvimento da comunidade, reduzir o risco de contaminação pelo mosquito da dengue, que foi exatamente o que a Ruth nos trouxe. A partir desse trabalho de planejamento entre a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, o órgão de saúde local e a comunidade, os índices de contaminação naquele município foram diminuídos. Então, a CONDEC, ela só reforça a importância da organização e do planejamento articulado de ações de prevenção e defesa civil que possam evitar, nesse caso, que uma epidemia de dengue se instale em outros riscos que, por exemplo, as consequências de uma chuva possam trazer danos importantes para uma comunidade. A CONDEC precisa articular as instituições, os diferentes atores sociais, precisa promover o conhecimento de defesa civil no município, porque é no município que a prevenção acontece e é no município que o desastre acontece. Quanto melhor organizada a CONDEC, menor serão os danos de um possível desastre. Daniela, e essa CONDEC, Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, deve existir em todos os municípios? O ideal, é claro, é que ela exista em todos os municípios brasileiros. Quem começou a escrever sobre defesa civil nesse país, o nosso saudoso Dr. Castro, dizia que não existe risco zero. Então, por mais maravilhoso que seja o município, e temos aí, se não dizer todos os municípios desse país, né, tem coisas maravilhosas, sempre existirá um risco que pode pôr uma comunidade mais ou menos vulnerável. Então, é importante que a CONDEC esteja organizada, que seja principalmente para trabalhar preventivamente, para que um risco não se intensifique. Então, a CONDEC deve existir não em função de um desastre, mas justamente para que esse desastre não se estabeleça. Mas isso é uma iniciativa que tem que ser da Defesa Civil Nacional para instalar um CONDEC? Ou os cidadãos podem se movimentar, ou é a Prefeitura que tem que se movimentar? Como é que pode ser formado? Ótima pergunta, Silvia. A CONDEC, ela é um órgão ligado diretamente à Prefeitura do município. Hoje, o que orienta as ações de defesa civil no Brasil é o decreto número 5.376 de fevereiro de 2005. Então, nós temos órgãos de defesa civil em nível municipal, que são as CONDECs, em nível estadual, que são as coordenadorias estaduais de defesa civil, e em nível nacional, a Secretaria Nacional de Defesa Civil. No entanto, a organização, ela começa no município, pela prefeitura, né? Tem que ter uma iniciativa, é a Prefeitura. É a Prefeitura, né? A CONDEC, ela pode estar ligada a um outro órgão do município, por exemplo, em algumas cidades brasileiras, a CONDEC está ligada à Secretaria de Meio Ambiente ou à Secretaria de Saúde,
mas ela é criada a partir de uma determinação do prefeito local, né? Bom, se no meu município não existe a CONDEC, o meu prefeito ainda não foi sensibilizado sobre a importância da criação dessa coordenadoria municipal. Você que está fazendo o curso, que já foi sensibilizado pela importância da ação de defesa civil, pode, se participa de algum grupo, alguma associação de moradores, ou individualmente, procurar a prefeitura da sua cidade e sugerir a organização, então, dessa importante instituição. Antes que precisem, né, Daniela? Isso, sempre pensando na prevenção. Muito bem. Estamos ao vivo e agora sim vamos assistir a uma reportagem feita pela nossa equipe lá em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. E vamos conhecer o trabalho do NUDEC Jovem da Escola Antônio Vieira de Melo, que atua junto àquela comunidade. Roda VT. Este é o bairro do Zumbi do Pacheco. Aqui na escola Antônio Vieira de Melo existe um NUDEC Jovem, onde um grupo de 25 alunos realizam ações nas comunidades de percepção de risco e prevenção de desastres. O NUDEC Jovem foi instituído há 2 anos na escola, que tem em torno de 1.000 alunos da educação infantil ao ensino de jovens e adultos. Bom, o trabalho da gente nas comunidades é ajudar a população a prevenir os desastres nas barreiras, a não jogar lixo, a fazer asfalto nas pistas, não poluir os rios, tá ok? E assim, não escavar, a gente incentiva muito a não escavar as barreiras para causar menos deslizamentos. Na sala de aula a gente aprende primeiros socorros, aprende como prevenir desastres, doenças que possam vir a ocorrer, como a dengue, que já ocorreu casos na comunidade da dengue. Prevenir contra vários tipos de doenças que possam vir a afetar a comunidade, como também prevenir contra enchentes, desastres, deslizamentos que já ocorreu na comunidade. Conscientizar a população a não jogar o lixo na rua, porque quando o lixo é acumulado, ele pode vir a gerar doenças no futuro, como o acúmulo de ratos, baratas e outros insetos que podem transmitir doenças. A gente conversa, faz campanhas, vai nas portas, pede para entrar, para conversar com eles. A gente fala de diversas maneiras, no máximo possível para que eles entendam o que é certo, qual o correto para a gente fazer nas comunidades. Olha, eu me sinto muito feliz porque está ajudando muitas pessoas, ajudando o projeto a se tornar mais famoso e se ajuda assim a população a fazer o que é certo. Eu me sinto muito feliz porque foi uma chance que o colégio deu, assim, o NUDEC vindo para cá, foi uma chance para a gente aprender mais sobre esse projeto, como incentivar as pessoas a não poluir os rios, e melhorou muito. Está aí a participação do NUDEC Jovem, lá da Escola Antônio Vieira de Melo, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Esse é o caminho, doutor, para resolvermos o problema da dengue? Educação na primeira idade? Esse é o caminho. Não há nada que o Aedes aegypti tema tanto quanto o jovem organizado contra ele. Sensibilizar o jovem e colocá-lo em marcha é a garantia de que vamos construir uma boa estratégia. Essas 2 cidades representam as 5.500 cidades desse país, no processo de luta contra esse mosquito. Vi comunidades belíssimas, muita vontade de visitá-las. O Aedes aegypti é incompatível com o turismo. Incompatível. Incompatível. Compatível. Quem quiser ser um ambiente de turismo tem que se livrar do Aedes aegypti. Veja a capacidade de destruição da economia que esse mosquito tem. O efeito sobre as pessoas é uma das tragédias provocadas pelo mosquito. Hoje nós estamos, nesse mesmo horário, no Rio de Janeiro, colocando em marcha o programa Rio contra a Dengue, que está sendo lançado hoje à tarde. Aliás, recomendo... Temos um site sobre isso, não é, professor? Recomendo um site, riocontradengue.com.br, como uma das coisas muito bem feitas para quem quiser informações sobre esse problema.
O Rio de Janeiro está lançando isso, olhando num olhar mais a curto prazo, o verão 2009 e 2010. Mas certamente é um outro olhar, lá para 2014 e 2016. Nós seremos uma excelente sede para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, se esse mosquito estiver afastado, porque é quase um quadro de maior agressão e violência do que qualquer outra junção nesse sentido. Imagine o que possa ser, num desses eventos, uma cidade ameaçada por uma epidemia de dengue. O Rio de Janeiro está de parabéns e tenho certeza que, a partir dessa mobilização, ela também vai conseguir alcançar esse certificado de segurança. www.riocontraadengue.com.br. Exatamente. Esse site está entrando no ar agora, nesses dias, professor, ou já está disponível? Já está disponível. E é uma iniciativa do governo carioca? Do governo carioca. Em parceria com o Ministério da Saúde, que também tem, o próprio site do Ministério da Saúde é também poderoso para os assuntos relativos à dengue. Mas fiquei encantado com este site que o Rio nos preparou e recomendo a todos os cursistas visitarem esse site. Grande parte das perguntas que serão aqui formuladas encontrarão uma resposta a partir dessa consulta. E essa experiência carioca já é em função da Copa, das Olimpíadas em 2016, ou já era uma programação? Eles estão diante do verão e essa ação se faz, como aliás a própria Defesa Civil e este curso também, muito bem, estrategicamente, do ponto de vista epidemiológico, colocados. Estamos agora diante de uma estação que aumenta substancialmente os riscos. Mas o Rio de Janeiro certamente já não tem mais olhos a curto prazo. Qualquer coisa no Rio de Janeiro tem esse foco, onde ele será a grande sala de visita do Brasil. E todos nós brasileiros temos esperanças que os cariocas e o Rio de Janeiro cumprirão de maneira muito eficiente esse papel, e certamente um deles livrando aquela cidade até bem antes, para termos certeza de que o Aedes aegypti não será atleta convidado para nenhum dos dois eventos. E a Daniela Lopes, quando estávamos assistindo a matéria de Jaboatão dos Guararapes sobre o Nudec jovem, ficou quase que emocionada. Isso ali é um filho predileto, Daniela? Sem dúvida nenhuma, como já disse o professor Marcos Vinícius, doutor Manuel, só é possível estabelecer comunidades mais seguras na medida em que nós possamos investir no protagonismo social, né? Na participação de crianças, de jovens, de adultos, de idosos, na medida do seu conhecimento, das suas possibilidades, no processo de multiplicação da informação. Então, ver uma comunidade organizada, com consciência do local onde vive, dos riscos existentes e propondo alternativas, realmente, como disse o Dr. Manuel, nos aponta para um Brasil mais seguro, para um Brasil que possa, de fato, fazer com que cada um de nós tenhamos acesso a políticas públicas que nos tragam segurança em todos os sentidos. Então, núcleos comunitários de defesa civil precisam ser multiplicados nesse país para cuidar dos diferentes riscos. E aqui temos hoje um importante papel nesse processo. Eu gostaria de aproveitar e fortalecer uma fala do Dr. Manuel sobre a possibilidade de procurar informações sobre o risco da dengue em diferentes fontes durante o curso. Então, quem está inscrito vai receber o livro de conteúdo do curso, que é um livro que nos é muito caro, né, doutor Manuel, assim como ao nosso doutor Felipe, ao doutor Marcos Vinícius e todos que prepararam esse material,
porque nós tentamos realmente retratar a realidade brasileira e o que nos parece viável para a convivência com esse risco. E o que me pareceu muito interessante é a possibilidade de falar da convivência do risco de uma maneira colorida, né? É possível criar alternativas que sejam viáveis e que sejam prazerosas, né? É preciso pensar na prevenção do risco como algo lúdico que possa ser feito no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, essa é uma das fontes. O Dr. Manuel trouxe um outro site do Governo do Rio que pode ser acessado, assim como o site do Ministério da Saúde, enfim, e hoje aí com o uso da tecnologia podemos acessar diferentes informações, além de ser muito importante de que não se abra mão do conhecimento, do saber daquele que mora próximo de você, né? Procure a história do bairro onde você vive, que alternativas que já foram utilizadas, procure o posto de saúde da cidade onde você mora. Então, articule, tanto para criar alternativas como para buscar informações. E para fechar, a gente já falou da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, dos CONSEGs, e como é que se pode vir a criar na escola esse NUDEC Jovem? De quem seria a responsabilidade ou a iniciativa para ter um NUDEC Jovem? Para criar um NUDEC Jovem na escola, a iniciativa pode partir dos próprios alunos, na medida em que fomentarem o interesse nos professores, e os professores aí, fazendo parte de uma instituição de educação, buscar articulação com a prefeitura local, com o órgão de defesa civil local, e esse órgão, se ainda não existe, né, buscar direto à prefeitura e iniciar articulação com esse gestor, para que se estabeleça o órgão municipal de defesa civil e, a partir daí, o núcleo comunitário de defesa civil, seja ele na escola, no bairro, numa empresa, onde existirem pessoas, é preciso que existam núcleos comunitários de defesa civil, é preciso que exista proteção. E só depende, então, do cidadão, ele buscando as informações, vai ter como fazer NUDECs de todo que é tipo. Depende da articulação de cada cidadão. Maravilha. Vamos assistir agora, então, a mais uma matéria gravada em Jaboatão dos Guararapes, onde a Secretaria Municipal de Saúde atua junto com a Defesa Civil em parceria com a população. Lá, que é uma das regiões de maior número de casos de dengue no estado de Pernambuco. A Secretaria Municipal de Saúde atua em parceria com a população para detectar e eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. Nós observamos que estamos diminuindo o número de casos notificados de dengue, mas o mosquito transmissor ele persiste na residência dos moradores de Jaboatão, principalmente porque nós temos um agravante de intermitência no abastecimento de água, e as pessoas são obrigadas a armazenar uma grande quantidade de água em depósitos, o que propicia o surgimento de focos do mosquito transmissor. Pois então, doutor Manuel Américo, que fatores favorecem a proliferação dos focos de mosquito e como combatê-los, principalmente? O Aedes aegypti ele tem algumas qualidades que precisam ser muito bem conhecidas para que possamos estabelecer uma estratégia de como combatê-lo. Um grande sanitarista convidado pelos americanos para resolver o problema da malária quando estavam construindo o canal do Panamá. A malária quase inviabilizou a construção desse canal. Ele foi lá e conseguiu resolver o problema. Ele dizia: se queres combater o mosquito, aprenda a pensar como um mosquito. Ou seja, vamos ver que características esse mosquito tem e onde está o ponto fraco dele. A primeira característica do mosquito Aedes aegypti é que ele adora água limpa. Água limpa. Água limpa. Então, em outro tipo de água ele não se reproduz? É muito exigente, ele gosta de água limpa. A água limpa que ele consegue naquela vasilha de água
que você tem em casa para os cães, naquele vasinho que cuida das suas plantas, e ali você coloca a água que depois é filtrada por toda a terra, e quando chega no pratinho ela está limpa, em condições. O Aedes aegypti é um animal de estimação, nós o criamos com todos esses cuidados. Aquele copinho plástico que ficou no quintal e com a chuva encheu, aí está a água limpa que o Aedes aegypti, a caixa d'água que não está tampada, aquela água atrás da geladeira, na calha, vocês começam a olhar e ver, meu Deus do céu, como tem lugar onde eu posso ter essa água limpa. Os pneus atirados, as garrafas, tudo isso precisa ser eliminado. Mas nós podemos eliminar só alguns? Não. Todos. Não deixem água limpa à disposição do Aedes aegypti. É fácil fazer isso, comece pela sua casa. O Aedes aegypti tem uma outra qualidade. Ele, quando alça voo, ele voa no máximo 100 metros. Ainda bem. Aí está a nossa grande possibilidade. Se encontrarmos um foco de Aedes aegypti, num raio de 100 metros. Passa-se um raio de 100 metros e, por segurança, porque não estamos aqui a perder tempo com o super-herói deles, né, que voe, digamos, 300 metros em volta, vamos atrás de todas essas coisas que eventualmente coletem água. Destruindo, acabou-se o problema do Aedes aegypti. Esta condição, aliada a outro fato, que graças a Deus significa que a mosquita não transfere para os seus descendentes a qualidade de continuar infectante, ou seja, a cada geração ele tem que renovar-se na capacidade de infectar. Esses pontos, a água limpa, esse curto raio de capacidade que ele tem, é a nossa chance de combatê-lo. E quanto tempo ele pode esperar depois que ela conseguiu colocar os seus ovos na água? Se você simplesmente tirar essa água e deixar ali, ele espera 400, 500 dias. O ovo fica ali latente, esperando por água para... Quando chegar a água de novo, ele prossegue. Ou seja, ele é teimoso e certamente nós seremos mais temosos ainda, porque não estamos a fim de dar chance. Eu vejo nesses trabalhos que são realizados esse cuidado, né? Cada um de nós cumprindo essa função de, na sua casa, acabar com a folga desse animal de estimação que tanto nos incomoda. E se eu for tomar o café no quintal e esquecer meu copo de água lá, quanto tempo depois é provável que um mosquito tenha a possibilidade de ir lá? Claro, vai depender do grau de infestação que esse local tem com relação ao mosquito. Mas certamente eu estou colocando em risco a minha família e o meu vizinho ao fazer isso. Se eu deixar de manhã, de meio-dia ou na manhã mesmo, já pode aparecer um? Já pode aparecer. E eu tenho, então, um tempo, que vai ser aí de algo em torno de uma semana, para eliminar essa possibilidade. Se for o caso desse copinho, se eu jogar essa água fora e fazê-lo ir para o lixo acondicionado, e isso vai ser recolhido pelo serviço público, está resolvido o problema. Se for a vasilha do animal, por exemplo, não se esqueça, uma vez por semana, sabão nela, limpe bem, o seu animal vai agradecer e o Aedes aegypti vai ficar muito bravo. Quantos ovos uma fêmea pode postar numa tacada só, doutor? Nós podemos começar a conversar na casa das centenas. Nossa. Uma única postura. E ele ainda tem uma característica que é diabólica. Todos os primos dele botam essa postura num lugar só. Os 100, 200, 500 ali. A fêmea do Aedes aegypti, não, bota um pouquinho aqui, bota um pouquinho lá, bota um pouquinho lá. Então, com isso, ela consegue viabilizar a sua cria.
Não bota todos os ovos numa cesta só, que é uma recomendação dos economistas, né? O Aedes aegypti já sabia disso. Algo para preservar a espécie, um instinto para a preservação da espécie. Exatamente. Então a dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo, doutor? Olha, a dengue começa falando de milhões. Né? Por ano, no mundo, se estima algo em torno de 50 a 100 milhões de pessoas que adoecem por dengue. Destas, em torno de 500 a 600 mil vão utilizar o hospital. Além disso, certamente registra-se no mundo em torno de 20 mil óbitos por dengue. Então, é um fenômeno mundial. Ele ocorre mais ou menos em 100 países. 100 países? Todos os continentes, com exceção da Europa. Os demais estão enfrentando esse problema. E à medida que o mundo vai ficando uma aldeia, né? Porque uma aldeia global? Uma aldeia global, essa capacidade, esse trânsito das pessoas através dos veículos, aviões, navios, isso vai mantendo o Aedes aegypti praticamente como uma ameaça e é considerado pela Organização Mundial da Saúde como um dos principais problemas que a humanidade enfrenta. Um dos principais, doutor? Um dos principais. E há um movimento mundial para o controle disso, fora desses 100 países que já possuem o Aedes aegypti? Essa tua pergunta me remete, de repente me lembrei de um acontecimento da minha vida. Nós estávamos enfrentando a poliomielite. E eu tive a honra de trabalhar com o professor Albert Sabin no desenvolvimento da técnica de vacinação em massa. Ele havia tentado na China, no México, e o Brasil estava enfrentando essa epidemia. Ele veio ao Brasil e a partir daí trabalhamos duramente e conseguimos construir isso que depois ficou conhecido como Dia Nacional. A experiência do Brasil serviu para o mundo. E por que serviu para o mundo? Porque o mundo pensava assim, se o Brasil conseguiu, não há desculpa. Por quê? Porque nós temos dentro do Brasil a Suíça, nós temos a Inglaterra e temos a Etiópia. Ou seja, nós temos de tudo aqui. E se nós conseguirmos, o mundo certamente vai olhar para nós. O mundo está fazendo esse esforço. E eu me lembro na última reunião que tivemos, da primeira vacinação que foi feita aqui em Santa Catarina, houve uma reunião dos prefeitos ali do oeste catarinense, e eles perguntaram, tinham vacinado todas as crianças, tinha prefeito que tinha feito a lista das crianças, e se a criança não aparecia, ele mandava buscar, ainda dava bronca nos pais, aí vacinaram todo mundo. Aí perguntaram para mim, sim, e agora, doutor? Qual é a próxima etapa? Eu disse, não, agora está resolvido. Como resolvido? Sim, acabou-se a polio. Nós vamos repetir isso a cada ano e fim de papo. Aí o prefeito se vira para mim e disse, mas se era tão fácil, por que não fizemos isso antes? E eu, sanitarista, doutor em saúde pública, aprendi uma dura lição. Nós sabíamos tudo sobre a poliomielite, mas ainda não tínhamos chamado a participação da comunidade. Na hora que a comunidade participou, estava erradicado. Acabou-se, erradicamos a poliomielite. O mundo certamente vai olhar para nós, ele sabe que nós estamos fervendo por causa da dengue. Se der certo aqui, eu tenho absoluta certeza que o mundo vai copiar. Maravilha. Daniela, alguma questão mais para acrescentar? A fala do Dr. Manuel faz ficar ainda mais emocionante o vídeo que nós assistimos do Núcleo Comunitário Jovem lá em Jaboatão dos Guararapes. Porque o que o Dr. Manuel fala, e eu já tinha tido a oportunidade de conversar com ele anteriormente, é que é preciso trocar saberes, não é, Dr. Manuel? É preciso
fazer com que o conhecimento acadêmico se una ao conhecimento popular. Nós só vamos conseguir garantir a segurança das nossas comunidades no momento em que colocarmos os óculos da percepção de risco em todos, né? Nos gestores públicos, nos professores, na comunidade em geral, e considerando a realidade de cada local, né? Então, como disse o Dr. Manuel, esse país é grande demais, existem realidades muito diferenciadas, então há que se considerar a realidade de cada município brasileiro e, principalmente, somar esforços e somar conhecimentos. E esse curso é uma excelente oportunidade de buscar informações e trocar informações para construirmos a percepção de risco, principalmente para a convivência e para vencermos aí o excelente multiplicador que é aí a mosquita, né, da dengue, nos tornarmos multiplicadores em muito maior número sobre as informações de proteção ao risco da dengue. Porque afinal, apesar dela se reproduzir aos milhões, há mais seres humanos que mosquitos na face da Terra, não é, doutor? Ou pelo menos, cada um de nós tem capacidade de matar muito mosquito. Estamos ao vivo, direto de Florianópolis, nesta teleconferência de abertura deste curso Construindo Comunidades Mais Seguras, com a participação do Dr. Manuel Américo Barros Filho, sanitarista e especialista em epidemias, e com a Daniela Lopes, coordenadora geral do Departamento de Minimização de Desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Daniela, minimização, há alguma tradução para essa palavra que está no nome da entidade? O que seria se minimizar desastres? Silvio, minimizar é o que nós estamos fazendo aqui, é fazer prevenção, né? É tornar a possibilidade de que o desastre aconteça cada vez menor, né? Então, é diminuir a possibilidade de que o desastre se estabeleça. E isso nós fazemos com prevenção, com acesso à informação. Prevenção para redução, minimizar. Uma palavra bonita. E agora vamos abrir uma primeira rodada de perguntas que foram enviadas aqui para o nosso estúdio. Temos aqui a pergunta que foi enviada para a Daniela por telefone pelo senhor Aristides de Almeida, da cidade de São Paulo. Daniela, o Aristides diz que no bairro dele há diversos problemas causados pelas chuvas. Qual o primeiro passo para a criação de um NUDEC que ajude a diminuir esse tipo de problema? Bom, como nós já falamos um pouquinho anteriormente, é importante que você busque na sua cidade a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, para que você possa receber orientações que envolvam todas as ações de defesa civil, ações de prevenção sobre o risco, dos diferentes riscos, inclusive do risco de contaminação da dengue, ações de preparação, ações que envolvam, né, o combate direto, a intervenção direta ao risco e ações que nós chamamos de reabilitação ou de reconstrução de cenários que, tendo o desastre acontecido, são necessárias para que uma comunidade volte ao normal. Então, procure a CONDEC do seu município para que o Núcleo Comunitário de Defesa Civil, que é a organização das pessoas na sua comunidade, de forma a ter acesso à informação do risco, possa ter continuamente essas informações ao seu alcance. Eu costumo dizer que um núcleo comunitário de defesa civil não precisa ser um novo grupo no seu bairro. Se você já tem aí no seu bairro uma associação de moradores, por exemplo, essa associação de moradores pode procurar a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil para que traga o tema sobre a prevenção de risco para este grupo já existente. Da mesma forma, se você já tem um grupo de mães, onde atuam agentes comunitários de saúde,
articule o trabalho deste grupo com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e traga o tema da prevenção de riscos para a realidade deste grupo. O Núcleo Comunitário de Defesa Civil, ele vai se estabelecer principalmente para atuar na prevenção de acordo com a realidade de cada município. Então, é possível que numa mesma cidade nós tenhamos núcleos comunitários de defesa civil atuando em riscos diferentes ou priorizando riscos diferentes, porque vai depender sempre da realidade de cada bairro, da realidade local daquela comunidade que se organizou para atuar na prevenção de riscos. Então, no DEC pode existir numa escola, numa associação do bairro, num clube de mães, no clube da igreja, qualquer lugar. Qualquer lugar. Pode existir um NUDEC, por exemplo, em uma empresa, né, onde os trabalhadores se organizam, né, para prevenir riscos comuns. E a partir dessa construção da percepção de risco, a partir do momento em que cada trabalhador, né, coloca os óculos da prevenção de risco dentro da empresa, ele leva esse olhar para a sua comunidade, ele leva esse olhar para a sua casa. E ao contrário também, se ele é motivado a criar um núcleo comunitário a partir da sua comunidade, do local onde ele vive, ele leva para o seu ambiente de trabalho, ele leva para o seu convívio social. Então, pensar de forma preventiva é pensar de uma maneira sistêmica, né? Nós vivemos numa rede social, vivemos numa rede de vizinhança que precisa ser fortalecida. No momento em que nós conseguirmos fortalecer essa rede de vizinhança com ações de proteção, esses riscos, os diferentes riscos existentes no país serão diminuídos. Muito bem. Temos perguntas aqui, da Mariane, daqui de Florianópolis. Ela pergunta, eu acho que uma pergunta para a Daniela: o que eu faço com o terreno baldio, no caso, quando ele enche? A quem eu recorro em caso de terrenos baldios? É responsabilidade de quem um terreno nessas condições, Daniela? Bom, existe em todo município uma instituição, um órgão ligado à prefeitura. No caso aqui de Florianópolis, eu não sei se a Secretaria de Obras ou... A SUSP, Secretaria de Urbanismo e Serviços. Então, talvez o doutor Manuel possa me ajudar melhor. É isso, né? Mas o passo, Mariana, né? É buscar o poder público local para ver qual é o órgão vocacionado, e aí meus amigos aqui estão dizendo que é a SUSP, né? Para que possa fazer esse serviço. Ao mesmo tempo, e na medida em que se organiza, por exemplo, um núcleo comunitário, você pode fazer esse contato também com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, também com a Secretaria de Saúde do município, para que passe a ser uma ação articulada, né, e de prevenção de contaminação pelo mosquito da dengue. Não sei o que o senhor acha, doutor Manuel. Se a gente tornar essa ação articulada, o sucesso pode ser maior. Com certeza. Inclusive, uma das últimas modificações na estratégia de combate que o Ministério da Saúde alcançou foi uma grande relação entre, por exemplo, o Ministério Público e as ações da saúde. Há determinadas situações, ou de terreno baldio, ou de casas fechadas, né? Basta que o promotor da cidade seja notificado, ele é um parceiro de primeira ordem no sentido de buscar o acesso legal a essa situação e sanar, porque realmente isso é necessário, né? E a presença, às vezes, até do Ministério Público se faz importante para viabilizar o acesso. Porque um proprietário de um terreno baldio também é responsável se acontecer alguma coisa ali, né? Sem dúvida. Doutor Manuel, uma pergunta do Acre, do Rodrigo. Pergunta: quanto à proliferação da dengue, é verdade que uma água com cloro ou água sanitária não corre o risco de ser contaminada? E por quê?
Nós podemos relembrar aqui rapidamente que o mosquito Aedes aegypti ele tem uma preferência por água limpa, quase potável. Qualquer coisa que atrapalhe esse ambiente, e o cloro é seguramente um importante fator desse, ele realmente torna esta água imprópria para o mosquito. Ele não gosta disso. Por isso que, no caso, por exemplo, de piscinas, se a piscina daquela casa respeita as recomendações de quem que precisam ser levadas em conta para se ter uma boa piscina, né? A utilização de cloro nesta água para viabilizar, inclusive, outros problemas. Não se está ainda pensando na dengue, é apenas para que a piscina seja um ambiente saudável. Esta água também ficará imprópria para o mosquito. Ao passo que, se ele não cumprir essas funções, aí sim ela se transformará num recipiente de água adequada para o mosquito. Maravilha. E temos mais uma pergunta agora do estado do Ceará. O estudante Marcos Daniel de Souza gostaria de saber por que a dengue voltou a ameaçar as comunidades, doutor. Essa doença já não havia sido extinta? É verdade. O Brasil já havia se livrado do mosquito da dengue quando há um consenso entre os epidemiologistas. Em 1976, houve uma reentrada do mosquito e alcançou nessa oportunidade um número suficiente, uma população de mosquitos suficiente para quando aqui surgiu um paciente com dengue do tipo 1, são 4 os sorotipos que produzem a dengue. Os mosquitos começaram a se infectar a partir disso, cada mosquito tornando-se infectante, picando uma pessoa sadia, ela se transforma numa pessoa com dengue, que será picada por outros mosquitos, e assim a epidemia de dengue é como se fosse incêndio na floresta. Você olha, tem uma leve fumaça, você volta a olhar de novo, ela está incontrolável. E a partir daí, de 1976, o Brasil, nós temos uma tradição de buscar culpa. Estamos sempre muito preocupados com a culpa. Eu acho que esse é o momento para nós nos livrarmos da culpa. Não vamos agora buscar os culpados, vamos ser proativos, vamos ver como é que nós vamos se livrar desse problema. E se alguém depois quiser fazer a história certinha, até pode. Mas de 76 até 96, nesses 20 anos, o Brasil aprendeu duramente que ele não poderia enfrentar a dengue do jeito que ele havia enfrentado, por exemplo, a varíola, que ele também conseguiu erradicar, através de serviços federais ou estaduais. Era necessário haver o envolvimento dos serviços municipais. Eu aqui dou o meu testemunho do que isso ocorreu. Eu era secretário da Saúde de Florianópolis em 1997, quando nós municipalizamos o serviço da dengue. Na primeira semana que nós demos uma volta pela cidade, encontramos 19 focos de mosquito no balneário de Canaveiras. 19? 19. Uma correria infernal, conseguimos debelar aquilo. Já havia mosquito levantando voo, que é um passo terrível, porque a partir daí, cada um deles com 100 metros, ele vai embora e domina o território. E no último estágio, nós conseguimos segurar e livramos Florianópolis de ser a primeira cidade catarinense, exatamente a capital. Imagine o efeito disso no turismo, né? Se alguém viria, né, escolher Florianópolis para dar o seu passeio com a sua família, se nós estivéssemos fervendo em dengue, né? Essa municipalização foi um passo que ocorreu 20 anos depois do mosquito chegar. E depois, rapidamente, o Ministério da Saúde chegou à conclusão de que 4 anos depois já houve uma nova mudança. Não se pensa mais em erradicar, temos que controlar. De 2000 a 2001, uma nova mudança. Por quê? Porque entra no Brasil o sorotipo 3,
e nós ficamos perplexos com a velocidade com que ele provocou a epidemia. Então aí o Ministério da Saúde montou dispositivos no último plano de ação de combate à dengue, e realmente tem todas as condições, porque trouxe um elemento fundamental, o envolvimento da comunidade. A partir desse momento, o Brasil começou a vencer a luta contra a dengue. Temos números que nos deixam muito entusiasmados, como a redução de 60% no número de casos, de quase 90% no número de óbitos. Os casos graves, né, diminuíram, mas nada disso é definitivo em se tratando da dengue. Ela retorna porque as condições socioambientais do mundo moderno permitem. E por isso que nós já não ousamos mais pensar em erradicá-lo, mas controlá-lo. Só rapidamente, o senhor citou que há 4 sorotipos. Que tipos são esses? Nós chamamos eles de dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. São os diversos vírus dessa mesma espécie que são capazes de provocar dengue. 3, o 1, o 2 e o 3 estão, nesse momento, interagindo no Brasil. Não temos nenhum caso do 4. Que é o mais grave? Tem uma escala de gravidade? Não há escala de gravidade. Eles provocam exatamente a mesma doença. Só que tem um inconveniente, é que cada vez que você tem dengue por um sorotipo desse, você não terá mais esse tipo de dengue. Posso ser contaminado pelo dengue 1, não vou... Se o mosquito com o vírus do dengue 1 te picar, você não vai ficar doente. Mas você não se imuniza contra os outros. E há uma suspeita de que... Bom, eu aqui vou entrar num terreno muito complexo, vou só passar rapidamente. Sim, rapidamente. É que há uma constatação de que a segunda dengue pode aumentar o número de complicações, se transformando no caso de dengue hemorrágica. Ou a terceira, ou a quarta. À medida que eu tenho dengues, eu aumento o meu risco. Embora haja quadros hemorrágicos já na primeira. Temos essas dúvidas, mas esse é um dos aspectos que preocupa o Brasil, porque os casos de dengue hemorrágicas exigem uma atenção maior e tem um quadro mais severo. Maravilha. Obrigado, doutor. Temos aqui também uma pergunta que foi dirigida a Daniela, mas que já foi respondida, mas vamos fazer uma referência. É do Francisco Sobral, lá de Teresina, no Piauí. Obrigado pela participação, Francisco. Ele pergunta quais os procedimentos necessários para a criação de um NUDEC. Existe uma estrutura pré-estabelecida. Esta pergunta já foi respondida, né, Francisco? E vai estar à disposição dos materiais, junto com os materiais que estão disponíveis para este curso. Vamos ao intervalo? Então, terminamos agora este bloco da nossa teleconferência de abertura. Teremos outras rodadas de perguntas nos próximos blocos e também assistiremos a outras reportagens feitas especialmente para este momento. Vamos ao intervalo e já voltamos.